Boa tarde, caros estudantes. Na aula de atualidades de hoje, nós iremos tratar sobre a Ásia na contemporaneidade. No caso, quando nós falamos de Ásia, nós teremos mais um foco principalmente no Extremo Oriente e no subcontinente indiano, já que, de certa forma, o mundo islâmico já foi abordado em uma aula só sobre o Islã, e também a região da Ásia Central acabou sendo levemente abordada quando nós tratamos sobre o mundo pós-socialista. Então, assim, quando nós tratamos sobre o continente asiático na contemporaneidade, nós devemos lidar com uma questão muito importante, que é a relação entre tradição e modernidade. Então, na Ásia, nós encontramos diversos povos que preservam culturas, tradições, que remetem a tempos bastante antigos, embora, claro, que as tradições estão sempre se reinventando, conforme os tempos, mas que muitas vezes remetem, servem de ponte para um passado mais antigo ou medieval, ao mesmo tempo em que nós temos, alguns dos países que mais têm se modernizado no mundo contemporâneo. E esse é um ponto importante que nós devemos tratar, dessa relação que existe entre esse grande surto modernizador e também a preservação das tradições, e como que as tradições e a modernidade, elas convivem no continente asiático, e até a problemática que muitas vezes isso pode acarretar. Então, podemos começar, tratando sobre o país que mais tem se modernizado e mais tem crescido na contemporaneidade, que é a República Popular da China, E é até importantíssimo usar essa denominação, pois, no caso, existem duas Chinas no mundo contemporâneo, A República Popular da China, que é reconhecida oficialmente como a China, e que tem um regime híbrido, com um regime socialista em seu interior, no entanto, um regime de livre mercado no litoral, e a República da China, também conhecida como Taiwan, antigamente conhecida como Formosa também, e que, apesar de ser teoricamente um país independente, não tem o reconhecimento da comunidade internacional e reivindica, junto com a República Popular da China, o título da Antiga China. Então, a Antiga China, em que nós vamos ter a fundação da dinastia Qi, isso daí por volta de 2500 a.C., a dinastia Qin com o primeiro imperador Qin Shi Huangdi, a dinastia Han com a Rota da Seda, as várias dinastias da China medieval, como a Tang, que vai acabar expandindo para o ocidente, Depois nós vamos ter também a Song, onde a arte se desenvolve, a Ming, com a porcelana, a xilogravura, entre outras invenções, que basicamente é um longo passado, A China, ela tem uma longa história, um longo passado, uma longa tradição, que acaba se esfacelando em 1910, com a proclamação da República Chinesa, onde praticamente quase 3.000 anos de história dinásticas são finalmente finalizados com a queda da dinastia Manchu ou da dinastia Qing, dando origem à República Chinesa. Embora a República Chinesa ela tivesse surgido com a promessa de melhorar a vida principalmente do povo camponês, pouco isso se alterou, levando ao surgimento então de movimentos comunistas, socialistas, que vão acabar realizando a Revolução Chinesa em 49. Então aí que nós começamos a problemática do que se trata da China na contemporaneidade. Então, a China ela vai passar por várias fases, a República Popular da China, no caso, a República da China também, mas principalmente o caso da República Popular da China, desde a Revolução Chinesa em 49, a instalação do socialismo na China, com Mao Tse-tung, nós vamos ter diversas fases do socialismo chinês. Então, na década de 50 e 60, um governo bem mais rígido, autoritário, com perseguição aos opositores, e também com uma promessa de um grande surto modernizador, com a industrialização da China, o grande salto para a frente, o desenvolvimento da tecnologia nuclear e do exército, embora a China tivesse ficado isolada, de certa forma, durante esse período, por romper relações tanto com o mundo capitalista como com a própria União Soviética após a desestalinização. Na década de 70, nós já temos uma grande mudança, no qual a China ela começa a se abrir para o mundo, acabam sendo criadas depois as chamadas
zonas econômicas especiais no litoral chinês, né, em que acaba se permitindo uma economia capitalista, uma economia de mercado, mesmo o regime chinês ele ser declaradamente comunista, né, fazendo a China ela ter um sistema híbrido, né, ou seja, em seu interior existe o estilo de vida socialista, então no qual o Estado ele é totalmente assistencialista, garantindo praticamente todos os serviços básicos para a população, enquanto no litoral nós já temos, né, uma grande urbanização, florescimento de cidades e de grandes empresas. Apesar disso, tanto no litoral quanto no interior, nós temos o governo do Partido Único, o Partido Comunista Chinês, né, que tem um caráter bastante autoritário, né? Então nós tivemos várias lideranças que então assumem a China desde então até chegar na atual. E assim, apesar de toda a abertura econômica, a China ela não passa por uma grande abertura política. E até mesmo com as iniciativas comunistas de tentar minar as antigas tradições que existiam na China, elas ainda estão muito vivas e muito presentes na China contemporânea. Então, né, nós temos na China a convivência de grandes símbolos que remetem ao passado dinástico chinês, como a Grande Muralha, que foi unificada por Qin Shi Huangdi após vencer a Guerra dos Reinos Combatentes, e o exército de terracota que protege seu túmulo, a Cidade Proibida, né, construída pela dinastia Ming no lugar do antigo Xanadu, que foi o palácio de Kublai Khan, né, durante o governo mongol, né, que vão acabar convivendo com um grande desenvolvimento industrial e um grande desenvolvimento tecnológico, né? A maior usina de hidrelétrica do mundo, a usina de Três Gargantas, né, que foi construída em um longo processo com alagamento de grandes terrenos, assim como o deslocamento de população, é uma das marcas desse renascimento chinês. Outro elemento que nós temos também é a questão militar, né? A China ela não só tem o maior exército do mundo em questão de unidades, né, em questão de numeração de soldados, como também um dos mais modernos, sendo um dos poucos países que domina a tecnologia nuclear e principalmente a tecnologia do míssil balístico intercontinental, né? Uma tecnologia que apenas os Estados Unidos e a antiga União Soviética conheciam, né? A atual Rússia, né, conheciam, levando a China a ter um grande poderio militar, né, sendo um grande ator geopolítico na contemporaneidade. Ao mesmo tempo, também o programa espacial chinês ele se desenvolve drasticamente, né? A China é o terceiro país do mundo a lançar um astronauta no espaço por um próprio foguete, né? Um foguete tripulado, né? Os taikonautas, como são conhecidos, né? A partir do modelo Shenzhou, né? Como o caso do Shenzhou 9 mesmo, né? Os foguetes tripulados chineses, além também do projeto de construção de uma estação espacial da própria China, né? Então, assim, desde esses últimos tempos, né, em menos de 100 anos, nós tivemos uma China praticamente agrária, bastante ruralizada, que passou para ser uma China urbana, com algumas das maiores cidades do mundo em tamanho e população, como Pequim e Xangai, mas que, ao mesmo tempo, convive, né, com um interior ainda bastante camponês, né, uma economia agrícola bastante tradicional, principalmente a agricultura familiar e a agricultura de jardinagem, com o plantio de arroz, né? Até a presença de povos nômades mesmo que nós encontramos no interior da China e que é, de certa forma, uma marca, né, da China nesse momento, né? Então a China ela acaba tendo que lidar, né, com uma série de problemas no mundo contemporâneo. Cada vez mais demandas pela democratização, né, desde os protestos da Praça da Paz Celestial ou a Praça Tiananmen, né, a Praça da Paz Celestial, os protestos em 89 que foram duramente reprimidos pelo exército chinês, né? Ao mesmo tempo que nós temos um regime bastante rigoroso, com uma grande censura também, um grande controle da mídia, mesmo nos grandes centros urbanos, né? Com uma mídia bastante centralizada ou então censurada, né? Mídias que não são do Estado chinês até acabam sendo permitidas nessas áreas, mas no entanto, né, existem censores que fiscalizam essa mídia, então cortam, né, fazem uma censura passando então para a
população, né? Enquanto nós temos, né, um país que acaba tendo a convivência da modernização e da tradição, né? Então, embora o governo comunista chinês tenha por muito tempo tentado perseguir religiões, ainda temos, né, fortes traços das religiões tradicionais chinesas, o culto aos ancestrais, o taoísmo, o confucionismo, assim como o budismo também, né? Da mesma forma também, algumas iniciativas da China para levar a uma modernização mais ampla também acabaram se chocando com projetos tradicionais, como por exemplo a própria política do filho único, né, que foi adotada na década de 70, né, por conta da superpopulação que a China passava e que tinha como finalidade permitir, né, um desenvolvimento mais controlado da população chinesa, em grande parte por conta, né, da escassez de recursos, né, mas que acabou levando a um efeito colateral drástico que foi o infanticídio, né, o assassinato de recém-nascidos, né, principalmente de meninas, né, sobretudo por conta da tradição patriarcal chinesa do homem ele herdar, né, o nome e também as propriedades da família, né? Com isso, então, né, como só se poderia ter um filho, que na verdade não é bem correto, né, já que na China não é que é proibido uma pessoa ela ter mais de um filho. No entanto, principalmente no interior da China, nós temos a seguinte situação, né? O Estado ele garante praticamente todos os benefícios básicos, como terra, casa, até mesmo uma bicicleta é fornecida para a criança, escolarização, entre outros pontos, né? Isso é garantido para o primeiro filho. Já o segundo filho ele não tem esses direitos. E como os salários na China são ínfimos, né, porque não existe uma legislação trabalhista forte, o que até inclusive permite que algumas empresas transnacionais se instalem em algumas regiões da China até para explorar mão de obra, até mão de obra infantil mesmo, por conta da grande flexibilidade das leis trabalhistas chinesas, né? Isso acabou também levando, né, a situação de que dificilmente, né, uma família consegue recursos apenas trabalhando para sustentar sozinho um segundo filho. Então, enquanto o primeiro teria auxílio do Estado, o segundo já não teria, tornando-se quase impossível sustentar tranquilamente essa criança, né? E por conta disso também houve o grande problema do infanticídio, principalmente no que diz respeito às meninas, né? Já que muitas famílias queriam ter filhos homens, né? Então, nesse sentido, percebemos nessa grande dualidade que a China ela enfrenta na contemporaneidade, né? Esses grandes caminhos que a China acaba percorrendo na atualidade, né? A China que está conquistando o espaço, conquistando geopoliticamente o mundo, né? Então nós temos na atualidade a China ela é o país que tem crescido, um dos que mais tem crescido no mundo economicamente, né? Sendo também um dos principais exportadores e importadores, substituindo os Estados Unidos em várias áreas, em muitos locais da África e até mesmo da Ásia, né? A China começou a dominar o mercado e a América Latina também está sendo uma área na qual a China ela tem contudo, né, conseguido dominar os mercados consumidores, né, competindo esses mercados com os Estados Unidos, né, recém-saídos de uma grande crise financeira. Mas, ao mesmo tempo, né, uma coisa que é bastante curiosa nesse sentido chinês é a convivência dessas três forças, né? Por um lado, o autoritarismo do Partido Comunista, que acaba instituindo um partido único, né, não democrático, com bastante repressão e censura, uma política modernizadora decorrente da China se abrindo ao mundo, que foi bastante visível nas Olimpíadas de 2008 na China. As Olimpíadas de 2008 acabou servindo justamente com essa finalidade de exibir essa nova China, essa China que está se abrindo e se conquistando para o mundo, e também as tradições que por muito tempo foram perseguidas e até hoje são contidas, né, pelo Partido Comunista, mas que ainda se mostram vivas, principalmente no interior chinês. Soma-se a isso uma outra tensão que a China tem enfrentado na contemporaneidade, as questões étnicas, né? A China é um país multiétnico também, né? Além de ser multiconfessional, né, embora o Estado se declare ateu, né, é também um país multiétnico. E no caso, nos últimos tempos, né, com a ascensão da globalização e também dos movimentos separatistas, vários povos têm demandado a separação com relação à China, como os mongóis, que almejam se juntar à Mongólia independente, ou então, né, os tibetanos, né, que consideram até hoje, né, depois de praticamente 70 anos de dominação, a China como um invasor estrangeiro, né, até com a figura do Dalai Lama como um representante, né, da libertação tibetana. Mas atualmente o que mais tem
tem chamado a atenção no que diz respeito à China é a região do Turquestão Oriental, ou dos muçulmanos, né, da China, né, que são muçulmanos, muitas vezes descendentes dos antigos turcos e dos mongóis convertidos ao Islã, que são conhecidos como uigures, né, e que são uma das principais populações, um dos principais grupos étnicos na China e o grupo majoritário também na China ocidental, e que tem acabado sofrendo uma grande perseguição também por parte do governo chinês por uma série de motivos, né, tanto pelas demandas separatistas de formar um estado uigur, né, já que em grande parte os uigures têm culturalmente e religiosamente pouco a ver com o resto da China, também pela questão religiosa, né, na questão da perseguição às religiões organizadas, sendo o Islã uma religião muito forte entre os uigures, né, havendo uma série de denúncias de violações dos direitos humanos por parte da China com relação aos uigures, até denúncias de campos de concentração, né, que acabam abrigando a população uigur, né, e que é um elemento que também tem chamado a atenção, essas tensões étnicas e nacionais, né, que acabam sendo potencializadas com a grande repressão do partido chinês, né, principalmente no que diz respeito, né, a conter movimentos nacionalistas e movimentos religiosos para manter a China na marcha para o comunismo, né, para manter a China na marcha, né, de uma sociedade sem classes, né. Entender a China na contemporaneidade diz respeito a entender a toda essa grande problemática que nós temos no contexto chinês contemporâneo. Atualmente também outro problema que assola constantemente a China, né, são as pandemias, né? Muitas pandemias recentes, como a gripe suína, a gripe aviária e o Covid-19. Isso ocorre por uma série de motivos, primeiramente porque com a China tendo mais população, a chance de contágio é muito maior, né? Mas também por outros motivos também, né? Justamente decorrente dessa situação da tradição com a modernidade, né? Então, ao mesmo tempo que nós temos uma grande urbanização, né, nós temos também um grande inchamento urbano, um grande inchamento populacional, cidades muito verticais que inibem muitas vezes a circulação do ar, né? Possibilitando, né, que inclusive doenças transmitidas pelo ar sejam transmitidas com mais facilidade, né? Mas não apenas isso, né? Às vezes também nós temos ao mesmo tempo, né, grandes laboratórios, grandes centros tecnológicos convivendo também com uma população não tem certas noções a respeito ou certas instruções a respeito também, né, de algumas questões de saúde ou até algumas questões de higiene, em grande parte também por conta das séries de tradições que existem na China, né, que ainda se mantém, né? Então, toda essa somatória desses vários elementos que nós temos, né, o grande inchamento urbano, a verticalização das cidades, né, ao mesmo tempo também uma grande, principalmente desses centros urbanos, principalmente nas zonas periféricas também, né, muitas vezes a ausência de uma instrução até por parte do Estado em acabar lidando com os grandes problemas sanitários, né, acabam levando também à potencialização de certas doenças que, por conta, né, da China ela ser o maior exportador e importador do mundo, conseguem facilmente se propagar pelo mundo, né? Então, podem ser doenças que até têm origem em outros lugares, né? Que até se iniciaram em outros lugares, mas a China, assim como outros grandes países, como até mesmo os Estados Unidos mesmo, ou até mesmo os países da União Europeia, né? Acabam sendo catalisadores nesse contexto global, né? Para a propagação de doenças, em grande parte por conta do grande fluxo de mercadoria e de pessoas que ocorre, ou seja, não é uma característica necessariamente chinesa, né? Mas é uma característica que é muito presente em países que estão inseridos em uma grande lógica de circulação. No entanto, a China ela acaba tendo também uma certa estrutura urbana e até uma estrutura social que acaba muitas vezes possibilitando, né, a propagação desses problemas, né? Então a China ela tem de certa forma crescido muito, se desenvolvendo, né? Tem sido uma grande superpotência dominando o continente asiático agora e avançando economicamente sobre o mundo, né? Embora ela ainda, né, tenha uma desvantagem com relação aos Estados Unidos, que seja o soft power, né? O poder brando. Ainda os Estados Unidos têm bastante influência cultural no mundo, mas isso pode se alterar, principalmente com os produtos chineses, né, preenchendo as prateleiras de vários lugares do mundo, né?
Então é difícil prever, né, qual que será o futuro da China, né? Já tratando da outra China, né, a República da China, ou Taiwan, né, nós temos ainda a permanência de várias tensões, até mesmo tensões geopolíticas entre China e Taiwan. No entanto, a guerra entre os dois países, embora a Taiwan reivindique ser a verdadeira China e a China tenha a intenção de colonizar, né, de conquistar Taiwan, que foi o refúgio dos rebeldes anticomunistas, né? Por outro lado, Taiwan acabou servindo como um grande parceiro para os Estados Unidos e para o Japão também, né, tendo um ponto estratégico importante no Oceano Pacífico, né? E por conta disso recebendo bastante apoio e investimento americano, assim como também um grande surto industrial que ocorreu nessas últimas décadas, né? Levando basicamente a situação entre a China e Taiwan a uma situação de guerra fria, né? Por um lado, vários conflitos no campo simbólico e até no campo geopolítico, mas que de certa forma, né, por conta das forças geopolíticas, ainda não se desenvolveram para as questões militares, né? E Hong Kong também, né? Um outro exemplo de uma cidade que é relativamente autônoma, embora a parte da China, que tem uma legislação própria, mas que foi instituído a partir de um acordo, né, que já no começo desse século pode acabar vencendo, estabelecendo o Estatuto de Autonomia de Hong Kong, né? E isso, inclusive, acabou levando a uma série de protestos em Hong Kong, principalmente com a prisão de cidadãos de Hong Kong na China e mesmo a deportação também, né, para a China, né, sob pressão do Partido Comunista Chinês, levando a uma série de protestos violentos. Até curioso notar, né, que a China ela acabou exercendo tanta influência na região do Pacífico que até inclusive começou a ser vista como uma ameaça por antigos aliados, né? O Vietnã mesmo, né, ele tem uma grande disputa pelo mar do Vietnã, né, pelo mar da Indochina com a China, e atualmente o Vietnã tem solicitado ajuda diplomática para os Estados Unidos para conter as reivindicações chinesas no mar do Vietnã, né, mostrando como essa força chinesa ela tem redefinido bastante as relações geopolíticas no continente asiático. De forma similar também, né, outro país que também tem crescido bastante, embora não tenha o status de uma grande superpotência, é o caso das Coreias, né? As Coreias, elas acabam vivendo uma forma de paralisia atualmente, né? Desde a da Guerra da Coreia, né? Inicialmente a Coreia ela era um país unificado, né? Em 1910 ela é anexada pelo Império Japonês e com a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial e a ocupação do norte pelos soviéticos e do sul pelos americanos, isso acabou originando, né, em 48 as duas Coreias, a República Popular Democrática da Coreia, ou Coreia do Norte, que era uma ditadura comunista, né, enquanto a Coreia do Sul, República da Coreia, que inicialmente era uma ditadura liberal, né, apoiada pelos Estados Unidos, mas que depois, na década de 70, começou a se democratizar e começou a se tornar, né, um dos tigres asiáticos, um país que passou por um grande desenvolvimento tecnológico a partir do investimento em educação, com grande tecnologia de ponta e também se tornando um grande exportador de produtos de bens duráveis, né, no decorrer do mundo, né? Esse estado de paralisia entre as duas Coreias, né, foi causado pelo cessar-fogo em 1953 de Panmunjom, né, que de certa forma foi apenas um cessar-fogo, né, não houve um acordo de paz e em certo sentido a Coreia do Norte e a Coreia do Sul elas ainda vivenciam um estado de guerra, né, e esses dois países eles passaram por realidades bastante diferentes, né. A Coreia do Norte ela vive um regime bastante autoritário, até mesmo totalitário, né, no sentido clássico do termo, com o Estado ele tendo controle sobre praticamente até os aspectos mais cotidianos da vida das pessoas, né, atualmente sob liderança de Kim Jong-un, neto do Kim Il-sung, né, que foi o fundador da Coreia do Norte, né, responsável pela instalação do comunismo na Coreia do Norte, né, e que acaba muitas vezes, né, sendo um país principalmente agrário, com uma população relativamente grande, mas com vários centros urbanos que são quase inabitados, né, algumas cidades que são praticamente vazias, o desenvolvimento industrial bem incipiente, né, e principalmente na atualidade, por conta das tensões diplomáticas que a Coreia do Norte passou a vivenciar, um país que acaba necessitando de ajuda humanitária do exterior, né? E um Estado que tenta garantir os principais direitos para seus cidadãos. Já a Coreia do Sul, ela é urbana, verticalizada, grande desenvolvimento tecnológico, grande desenvolvimento científico e também grande desenvolvimento no campo das indústrias mais modernas, né? E que acaba também sendo um país, de certa forma, bastante desigual em vários sentidos, né? Com uma grande desigualdade social em certo sentido também, né? Então nós
temos duas Coreias, né, e duas realidades completamente diferentes nesse contexto, né? A Coreia, principalmente a Coreia do Sul, ela tem aos poucos ganhado, né, o mercado internacional, embora ela ainda fique um pouco ofuscada pelos seus vizinhos, pela China e pelo Japão. Ela tem conseguido não apenas propagar seus produtos, como a própria Hyundai, né, indústria automobilística, né, assim como a Samsung também, né, indústria de tecnologia, né, de informática, mas também, né, até o próprio soft power também tem sido bastante presente, né, principalmente com gêneros musicais genericamente chamados de K-pop, né, que acabaram ganhando o mundo na atualidade, né, sendo uma exportação da própria cultura coreana que também tem movimentado o interesse na Coreia e também o próprio turismo no país, né? Atualmente, nessas últimas décadas, o interesse em principalmente jovens, né, no que diz respeito à questão coreana, né, ou até mesmo a viagem para a Coreia, aprender o idioma coreano, tem aumentado drasticamente. E um dos grandes efeitos é justamente esse, justamente esses grupos musicais coreanos que têm exportado a cultura coreana para o exterior, né? Então, com isso, né, nós percebemos uma grande diferença, né, entre um país bastante isolado, bastante fechado do resto do mundo, né, e um outro país que já está se abrindo drasticamente em várias esferas no que diz respeito ao mundo, né? Por várias vezes houve promessas de paz, né? A própria Olimpíada de Atenas em 2004, quando a delegação da Coreia do Norte e Coreia do Sul desfilaram como uma única Coreia, acabou demonstrando uma esperança de paz para a solução do conflito, mas, no entanto, depois o programa nuclear norte-coreano acabou reacendendo essas grandes disputas, principalmente no que diz respeito aos Estados Unidos também, né? A questão do desenvolvimento de armas nucleares por parte do governo norte-coreano e também desenvolvimento de pesquisa no que diz respeito à questão também, né, do míssil balístico intercontinental. Até hoje a fronteira entre Coreia do Norte e Coreia do Sul é uma zona desmilitarizada, bastante patrulhada, né, bastante fortificada para impedir tanto a entrada quanto a saída de pessoas. Apesar disso, lá fica o grande complexo industrial de Kaesong, que acaba sendo responsável, de certa forma, né, por grande parte da renda da Coreia do Norte, né? Embora seja um complexo industrial sul-coreano, ele acaba tendo uma grande importância para a Coreia do Norte. A Coreia, apesar de ela ter se aproximado bastante de seus vizinhos, aberto à economia, existem algumas tensões do passado que ainda são bastante incômodas e que levam, inclusive, a crises diplomáticas com relação ao Japão, como, por exemplo, a ocupação japonesa durante a Segunda Guerra Mundial, do qual até hoje o Japão nunca se redimiu, né? Foi violentíssima no sentido de tentar exterminar a cultura coreana, além também dos infames campos de prostituição, no qual mulheres coreanas, assim como chinesas e de outras regiões da Ásia, muitas vezes eram submetidas. Muitas vezes temos manifestações por parte da Coreia do Sul que tentam relembrar esse momento e que abalam justamente, né, a relação entre esses dois países, como a instalação de uma estátua, né, em referência às vítimas da prostituição forçada no domínio japonês em frente à embaixada japonesa em Seul, que estremeceu a relação entre os dois países. Apesar desse passado complicado, a relação entre Coreia do Sul e Japão tem sido uma relação mais de cooperação no sentido econômico, né? Enquanto a Coreia do Norte, embora ainda tenha forte apoio da China, nos últimos anos começou uma tênue negociação com os Estados Unidos, do qual ainda nós não podemos prever no que pode ocorrer, mas muitas vezes tem sido considerado pela comunidade internacional um Estado pária ou até um Estado terrorista, né? Pelo seu isolamento, pela sua violação aos direitos humanos, no autoritarismo e também, né, pelo desenvolvimento de armas de destruição de massa. Já por outro lado, o Japão, né? O Japão, ele, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, né, ele acabou enfrentando, né, um grande desenvolvimento econômico, né, tornando-se por muito tempo a segunda maior economia do mundo, até o começo do terceiro milênio, né, até o começo dos anos 2000, quando a China começa a superar o Japão, né? O Japão, ele tem uma cultura e uma história bastante característica, né? Então o Japão, ele se forma como um estado unificado lá pelo século VIII, com a dinastia Yamato, né? Depois ele passa durante o período medieval por várias fragmentações
relações políticas com os daimyos e os shoguns, né, que começam os shoguns, os comandantes dos samurais, né, e os daimyos, os senhores de terra, que começam a exercer o poder local até a instalação do shogunato, né, no século XVI, que acaba centralizando o poder no Japão, e no século XIX o retorno do poder imperial com a restauração Meiji e a ação modernizadora e industrialista do Japão, que leva o Japão a ser uma potência imperialista, né, que vai inclusive ser um dos motivos pela frente do Oceano Pacífico na Segunda Guerra Mundial, né? Então o Japão acabou, né, passando por um grande desenvolvimento industrial sem uma grande, como o outro caso de outros países asiáticos, sem uma revolução cultural, né? Então o Japão também nós temos essa visão, né, de tradições bastante antigas, né, convivendo com uma grande modernidade, né? Um espírito de honra, né, que data desde o Bushido dos samurais e que está inserido na competitividade do livre mercado, que até inclusive tem aumentado as taxas de suicídio no Japão, essa grande competitividade, né, a vida pelo trabalho, né, a grande concorrência também e o fracasso percebido, né, como apenas uma falha do próprio sujeito e não do contexto em geral, né? Jovens têm cometido suicídio no Japão, na China também isso tem se tornado muito comum, muitas vezes por fracassarem em exames ou até por não conseguirem o emprego desejado, né, ou até serem demitidos do trabalho, né? Então, basicamente, um ritmo frenético de trabalho e de competitividade tem varrido o Japão, né? E um dos grandes efeitos disso, além do suicídio, é a grande industrialização e o grande poder econômico do Japão, né? O Japão, ele é um dos maiores ainda hoje, né? Embora atualmente ele esteja perdendo um pouco de terreno para a China, né? Da esfera geopolítica e econômica, o Japão, ele ainda é o principal produtor de tecnologia de ponta, né? Automóveis como Toyota, Mitsubishi, né? Nissan, né? Assim como também, né, indústrias de eletrônicos, né? Computadores, videogames, né? Como o caso da Nintendo, da Sony, entre tantos outros exemplos que acabam preenchendo o mercado internacional, né? Assim como também o próprio poder brando, né? A cultura japonesa, ela é bastante presente no mundo ocidental a partir dos animes, mangás, origamis, né? Bonsais, né? Vários elementos que dizem respeito à cultura japonesa podem ser encontrados em diferentes lugares do mundo, né? Então o Japão, ele também tem um poder ideológico, um poder brando muito forte. No entanto, o Japão, ele não chega a ser necessariamente uma grande potência geopolítica, já que militarmente ele não é considerado um país tão forte. Isso tem um grande motivo. O fato de que depois da Segunda Guerra Mundial, né, o governo americano do Japão, ele ter instituído na Constituição japonesa, né, antes de conceder novamente a independência para os japoneses, o chamado artigo 9, né? E o que é o artigo 9? O artigo 9 foi um elemento que despertou muita polêmica no Japão na contemporaneidade, e que diz respeito, né, a uma cláusula na Constituição japonesa que foi imposta pelos americanos que proibia o Japão de ter exército e marinha. No caso, o Japão, ele é permitido a ele apenas possuir forças de defesa. Então existe um certo contingente militar no Japão que serve para defender o país de eventuais ataques, mas não existe um exército bem organizado ou uma frota naval tão densa, né, capaz de levar o Japão para as guerras ofensivas, né? Pensando que até então o Japão, ele tinha uma característica de guerra mais ofensiva, né, durante o imperialismo japonês e durante a Segunda Guerra Mundial. Por muito tempo o artigo 9 ele acabou sendo de certa forma aceitado, né, sobretudo porque o Japão tinha, até hoje tem proteção militar dos Estados Unidos, até contra qualquer avanço da China ou então da Coreia do Norte, mas na última década nós começamos a ter uma série de questionamentos com relação a essa cláusula, né, principalmente com a chegada do primeiro-ministro de caráter nacionalista, né, Shinzo Abe no poder ao Japão. Shinzo Abe, ele foi primeiro-ministro em 2012 e renunciou apenas em 2020. Basicamente toda a década de 2010 foi marcada por seu governo. De uma postura bastante conservadora e até mesmo nacionalista, Shinzo Abe, ele buscou muitas vezes resgatar a antiga glória do Japão, né, o antigo poderio do Japão, para ter um Japão independente, forte e não submisso a potências estrangeiras. E um dos grandes pontos, né, que acabou sendo bastante marcantes foi a grande discussão pela abolição do artigo 9, já que a abolição do artigo 9 iria permitir que o Japão desenvolvesse um exército e uma marinha. Isso dividiu opiniões no mundo, mas principalmente no próprio Japão, com vários membros da população apoiantes e vários membros da população contra. Um elemento central é que esse apoio ou oposição ao artigo 9 tem uma característica religiosa também, né? Em geral, os shintoístas, aqueles que seguem a religião tradicional japonesa dos kamis, divindades que personificam
prejudicam a natureza e que inclusive justifica o poder imperial do Japão, né, acabavam muitas vezes defendendo a abolição do artigo 9, enquanto os budistas, que é a segunda maior religião do Japão, já presente desde o começo da Idade Média no Japão com bastante força, já desejavam a manutenção, né, e um viés mais pacífico, né, e o Japão resolver seus problemas por questões diplomáticas e não a partir das forças armadas. Então, uma grande discussão que acabou se estabelecendo no Japão, né, nesse cenário, nessa grande mudança, né, que poderia ser a abolição ou não do artigo 9, que é um assunto que ainda está em andamento, né, ele ainda não foi encerrado, né, mesmo com a saída de Shinzo Abe, né, o futuro do Japão ainda é incerto, sobretudo com as futuras lideranças que viriam a assumir, mas de qualquer forma, né, Shinzo Abe, ele acabou demonstrando, né, muitas vezes que o Japão, apesar de ele ter experimentado um grande desenvolvimento tecnológico, econômico em vários aspectos, ainda muitas vezes existe uma grande nostalgia com o passado imperial japonês, com o passado militar japonês, o passado imperialista japonês, né? E que até é evidente, né, pelo fato de que enquanto, por exemplo, a Alemanha se desculpou publicamente pelos crimes do nazismo, o Japão, ele nunca se reparou pelas violações de direito humano que cometeu na Ásia e no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial, que, como vimos, até acarreta em algumas tensões no que diz respeito à Coreia. Então, o Japão também acaba tendo essa certa característica, né? Um lugar em que nós temos várias antigas tradições, né, que convivem, inclusive, com um grande desenvolvimento tecnológico, né, bastante futurista até, e também algumas tensões internas que acabaram sendo reacendidas, né, no decorrer da última década. Outra questão também que tem muitas vezes chamado a atenção para os problemas sociais do Japão, que muitas vezes vende a sua imagem como uma imagem de utopia, né, sendo que na verdade não é, embora realmente o Japão ele não seja um país tão desigual comparado com outros países asiáticos, e realmente, né, a população tenha um poder aquisitivo de certa forma decente, né, de certa forma existem vários problemas que são bastante latentes no Japão e que o próprio governo japonês evita que eles acabem passando para a mídia exterior. Além do problema dos jovens suicidas, né, que tem sido uma coisa muito comum dado a grande hipercompetitividade que nós temos na economia capitalista do Japão, outra questão também que tem chamado a atenção são as questões de gênero no Japão, né? Embora a mulher japonesa ela possa se candidatar a cargos políticos, tenha direito a voto, tenha direito a estudar e a trabalhar, o que até inclusive tem levado a uma outra problemática no Japão, né, já que o Japão ele tem uma das menores taxas de fertilidade do mundo, sendo que o Japão ele tem inclusive enfrentado um crescimento negativo na atualidade, ou seja, né, tem morrido mais pessoas por ano do que nascido, em grande parte porque as mulheres têm se preocupado bastante com sua carreira e por isso estão evitando ter filhos, né? E com isso então, né, nós temos uma diminuição da população japonesa, ao mesmo tempo em que nós temos grandes condições de saúde, levando a uma geração de idosos, né, que acaba, né, vivendo até praticamente 90 e 100 anos e que muitas vezes depende da aposentadoria, né, levando também a um problema previdenciário no Japão. A questão do gênero ela é bastante latente, embora a mulher ela tenha os mesmos direitos que o homem no Japão, né, na prática ainda existe, né, uma sociedade de certa forma bastante machista, né, e até mesmo, né, certos abusos sexuais, né, violências sexuais acabam não sendo tão levados a sérios pelas autoridades japonesas, né? Então, apesar disso, né, ainda culturalmente falando, existe uma grande inferiorização da mulher no Japão e até mesmo uma hipersexualização da mulher no Japão. Então, são algumas das problemáticas que o Japão acaba tendo que enfrentar também na contemporaneidade. Já o caso da Índia, né? A Índia ela tem um caso completamente à parte comparado com os outros países que foram retratados até então, né? A Índia, assim como a China, é uma das civilizações mais antigas do mundo, né? Que acabou vivenciando grandes impérios na sua história, como o Império Maurya e Gupta na Antiguidade, o Império Mughal no final da Idade Média e começo da Idade Moderna, né? A Índia ela é um país bastante liberal em certo sentido, né? A Constituição indiana proclamada após a independência nos anos 40, ela é uma constituição bastante moderna, né? E, inclusive, né, reconhece várias nacionalidades e várias religiões na Índia, que é um país multiétnico e é um país multicultural. Com a segunda maior população do mundo perdendo apenas para a China, a Índia ela acaba tendo como religiões predominantes o hinduísmo, o budismo, o jainismo e o islã, além de outras religiões também como
o sikhismo e até o cristianismo também, né? E também, embora o inglês seja uma língua comum no território indiano, a própria Constituição reconhece mais de 22 idiomas no território indiano, idiomas locais e várias nacionalidades que têm direitos de autonomia, inclusive para praticar sua religião, exercer suas tradições e também aprender e propagar sua cultura e seu idioma, né? Então, assim, a Índia, ela é um estado multiétnico, ela é um estado multicultural, ela é um estado multirreligioso também. A Constituição indiana, de certa forma, ela tentou muitas vezes romper com as antigas amarras do sistema indiano, que mostra novamente o confronto entre tradição e modernidade, né? Pois uma coisa bastante característica e um grande problema social da Índia é o sistema de castas derivado do hinduísmo, né? No qual nós temos, né, castas determinadas pelo nascimento e que são justificadas com base religiosa, que determinam papéis sociais, né? Sendo os párias a casta mais baixa, né, sendo totalmente marginalizada, embora não necessariamente eles sejam pobres, né? Muitos párias acabam estudando em universidades, acabam conseguindo trabalho e até diretoria de empresa, mas mesmo com riquezas ou até com conhecimento profissional, eles não acabam recebendo respeito por membros das castas mais altas, né? Por conta dessa tradição, além também dos casamentos forçados por conta das castas, entre outros pontos, né? Então a Constituição indiana, ela proíbe o sistema de castas, mas principalmente nas regiões camponesas, elas ainda estão presentes. Ainda há uma série de ritos que foram abolidos pela Constituição indiana, eles ainda estão presentes, mostrando muitas vezes essa dualidade entre a tradição e a modernidade indiana, né? Entre outro ponto também é que a Índia, ela passou também por um grande surto de modernização, né? Nós temos principalmente, de certa forma, uma grande modernização em vários aspectos, né? Um grande desenvolvimento industrial na indústria de tecnologia, aeroespacial, informática e indústria química. A Índia também é capaz de lançar foguetes, como o caso do Chandrayaan, né? Embora ainda não chegou a desenvolver um foguete tripulado, embora seja um projeto ambicioso para a Índia, né? A Índia, inclusive, já lançou até a sua bandeira na Lua, né? A partir de módulos espaciais, tendo um grande desenvolvimento para tecnologia aeroespacial, embora ainda esteja bem atrás da China, da Rússia e dos Estados Unidos, tem se tornado uma potência no campo aeroespacial, também é um dos países nucleares, né, portadores de armas nucleares, e também, né, tem experimentado um grande desenvolvimento tecnológico, principalmente no campo da informática, né, que tem sido um dos campos mais bem desenvolvidos no estado indiano. Paralelamente a essa modernidade, nós lidamos também com um cenário de grandes desigualdades em vários aspectos. Desigualdade social, com uma das maiores populações do mundo, a Índia também tem uma das populações mais pobres do mundo, vivendo em condições de intensa miséria, em algumas regiões comparado até mesmo a países da África subsaariana pós-guerra civil, né? Ao mesmo tempo também, né, nós temos uma grande desigualdade no campo do gênero, né? E então a questão do gênero também tem sido um grande problema para a Índia na atualidade, né? Então, embora a Constituição ela assegure direitos para as mulheres, muitas vezes esses direitos não são respeitados, né? Mulheres, elas ainda são vítimas de violências de vários sentidos, desde violência sexual até violência por vingança, né? Como os ataques de ácidos, né, que começaram a se tornar comum nas últimas décadas, principalmente por parte da própria família ou de um pretendente, quando um casamento arranjado ele não era cumprido, né? No qual ácido era jogado sobre a pele de uma das mulheres, né? E também nós acabamos tendo, né, até a questão dos direitos dos homossexuais e dos transgêneros, né, que são fortemente violados no contexto indiano atual, né? Então, embora seja um país de diversidade étnica, cultural e de desenvolvimento tecnológico, a Índia ela ainda acaba passando, né, por um certo problema social no que diz respeito à desigualdade social e de gênero também, e com a questão do sistema de castas, né, que apesar de ser uma questão religiosa, tem contribuído para perpetuar algumas das desigualdades, né? Atualmente a Índia ela é governada pelo primeiro-ministro, o Narendra Modi, né, que tem sido uma figura bastante importante no cenário internacional. Modi ele chega, na verdade, ao poder na Índia, né, mais ou menos com uma ideia mais de conciliação e de moderação, mas durante o seu governo ele começou a se aproximar de setores nacionalistas e também de setores mais
conservadores, né? Inclusive tem sido uma das lideranças mundiais bastante anticientificistas, né, no que diz respeito a acabar, né, muitas vezes se pautando em questões mais tradicionais ou até no obscurantismo também, muitas vezes contrariando a perspectiva científica sobre determinados assuntos, mas um elemento mais marcante que tem sido do governo Modi é sua relação com os muçulmanos. Os muçulmanos é um dos grupos mais importantes presentes na Índia, além do fato da Índia ela ter vizinhos muçulmanos, como o caso do Paquistão, com quem a Índia travou conflitos ao longo da sua história recente, e também com Bangladesh, né, de população bengali, sobretudo, né? E apesar disso, né, a Índia ela ter uma grande população muçulmana e uma considerável população xiita também, né, as relações entre hindus e muçulmanos por vários momentos se mostraram tensas, e Modi reacendeu essas tensões religiosas ao muitas vezes tentar limitar os direitos dos muçulmanos, assim como também, né, um novo projeto de lei que ele teria proposto, né, que defendia muitas vezes, né, que refugiados na Índia recebessem o título de cidadania desde que não fossem muçulmanos, né, o que acabou levando a inclusive considerar seu governo islamofóbico e até mesmo a própria ideia, né, de que ele poderia iniciar uma perseguição em massa aos muçulmanos, mobilizando tanto os muçulmanos da Índia como alguns setores da oposição e setores liberais em grandes manifestações contra essa política nacionalista do Modi, né, mostrando então que a Índia, apesar dela ser um país multicultural e multirreligioso, né, e de certa forma em vários momentos a convivência entre esses grupos ser pacífica, nós estamos começando a ter alguns focos de tensão que estão sendo reacendidos por algumas tensões mais antigas, principalmente por conta dos conflitos entre hindus e muçulmanos durante o processo de independência e partição da Índia, né, a partição da Índia com o Paquistão, né, levando muitas vezes algumas fronteiras como a região da Caxemira a não terem sido bem delimitadas e serem então reivindicadas pelos dois países, né? Se a gente for pensar já pelo resto da Ásia, no Sudeste Asiático, nós temos também os tigres asiáticos e os filhotes de tigres, né? Países que passaram por uma grande modernização e industrialização recentemente, Malásia, Singapura, né? Até mesmo o Vietnã e o Laos comunista têm sido um lugar perfeito para a instalação de montadoras de automóvel, né? O Camboja ele tem levemente se reconstruído depois do genocídio do Khmer Vermelho e da guerra contra o Vietnã, mas que ainda tem sido um lugar, né, que em várias regiões o crime organizado, principalmente traficantes de drogas, acabam exercendo domínio, né? Atualmente também nós temos visto vários protestos na Tailândia, né, contra a monarquia, né, que governa a Tailândia já há séculos, né, sendo que a Tailândia é um país que nunca foi colonizado e tem uma monarquia quase que absolutista que governa a Tailândia e que atualmente várias manifestações, vários protestos, né, têm desejado um processo de democratização maior e até mesmo uma possível instauração da república, né? Em Mianmar nós estamos testemunhando várias tensões étnicas e religiosas, né, principalmente a questão dos Rohingyas, né, que tiveram seu status de cidadania negado e que começaram a ser perseguidos abertamente pelo exército e por milícias paramilitares em Mianmar, né, levando a uma grande crise de refugiados no Oceano Índico, né? Então nós percebemos que esse cenário do Extremo Oriente ele tem passado por grandes transformações, né, muitas vezes decorrentes dessa relação entre tradições e a grande modernidade que esses países têm se estabelecido, né, levando esse novo milênio, né, o século XXI, ou de uma forma geral, a ser, né, bastante desafiador para o desenvolvimento desses países, né, que têm crescido drasticamente, mas que ao mesmo tempo têm enfrentado uma série de problemas internos no decorrer dessas últimas décadas. Uma boa tarde a todos e tudo de bom.